Imagine um jovem, a vida arrancada dele, jogado em um poço escuro e frio. Não por inimigos, mas por seus próprios irmãos. Seus gritos por misericórdia encontraram apenas o silêncio. Este era José. Sua jornada começou no mais profundo desespero. Mas este não era o fim da sua história. Daquele buraco desolado, o caminho de José deu muitas voltas. Ele se apresentaria diante de reis. Sua história é uma escalada de tirar o fôlego. José era um filho amado. Seu pai, Jacó, o amava profundamente, mais do que a seus outros filhos. José era o filho da velhice de Jacó, nascido de Raquel, a esposa que ele tanto amara. Jacó via algo especial neste jovem. Para demonstrar seu grande afeto, Jacó deu um presente a José. Um manto belíssimo, um manto de muitas cores. Era uma túnica ornamentada, vibrante e suntuosa. Este manto era uma expressão palpável do profundo amor de seu pai. Mas este belo presente, feito para demonstrar amor, acabou, sem querer, semeando sementes de amargura. José também tinha sonhos, sonhos vívidos que o visitavam durante a noite. Um dia, Jacó chamou seu filho mais novo, José. Ele tinha uma tarefa importante para seu filho favorito. José, sempre obediente e ansioso para agradar seu pai, ouviu atentamente. "Vá e veja se está tudo bem com seus irmãos", ele disse. Eles estavam cuidando dos rebanhos num lugar chamado Dotã. José, obediente e talvez ansioso para se conectar, partiu. Ele foi encontrá-los, sem saber o que o aguardava. Ele não sabia da tempestade de ódio que se formava em seus corações. Seus irmãos o viram se aproximando ao longe. "Lá vem aquele sonhador", disse um deles com desprezo. A amargura deles, há muito tempo fermentando, transbordou. Eles decidiram que esta era a chance de se livrarem dele. "Não vamos tirar a vida dele", insistiu Rúben. "Joguem ele nesta cisterna aqui no deserto, mas não toquem nele." Então, eles agarraram José e arrancaram dele seu belo manto, e o jogaram num poço vazio. Eles venderam o próprio irmão por 20 moedas de prata. A dor de José foi imensa, mas a traição de seus irmãos foi ainda maior. Eles não perceberam que suas ações mudariam o curso de suas vidas para sempre. A jornada de José o levou ao Egito. Ele não era mais o filho favorito. Ele era um escravo, despido de sua identidade, longe do olhar amoroso de seu pai. Ele foi vendido no mercado, como um animal, como um objeto. No entanto, mesmo nesta terra estrangeira, mesmo acorrentado pela escravidão, José não estava sozinho. Deus estava com ele. Um homem chamado Potifar o comprou. Potifar era um oficial de alto escalão. A partir do momento em que José entrou na casa de Potifar, algo mudou. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Potifar viu isso. Ele percebeu que aquele jovem escravo hebreu era diferente. Havia uma sabedoria nele. José era agora um jovem rapaz, forte e de boa aparência. Sua posição de responsabilidade na casa de Potifar lhe trouxe visibilidade, e a esposa de Potifar o notou. O olhar dela se demorava nele, não com respeito, mas com desejo impróprio. Ela viu sua juventude, sua força, sua aparência agradável, e começou a cobiçá-lo. Ela o queria para si. Ela começou a tramar como poderia envolvê-lo. Dia após dia, ela o abordava. Suas palavras eram sedutoras, seus convites, insistentes. "Deite-se comigo", ela dizia. Mas José recusava. Firmemente, constantemente. Ele entendia a gravidade do pedido dela. José se viu na prisão do rei. O lugar onde os prisioneiros do rei eram confinados. Era um lugar escuro, um lugar de desespero. Correntes e sombras eram seus companheiros. Ele tinha sido fiel. Ele tinha sido íntegro.
No entanto, lá estava ele, punido por um crime que não cometeu. Mas mesmo na masmorra, o Senhor estava com José. Deus não o havia esquecido. Sua presença era um brilho de luz na escuridão opressora. O Senhor lhe demonstrou bondade. Concedeu-lhe favor aos olhos do carcereiro da prisão. O carcereiro viu o caráter de José, assim como Potifar havia visto. Ele viu sua confiabilidade, sua integridade. 2 anos inteiros se passaram. 2 longos anos nas profundezas esquecidas da prisão. O copeiro Mor, restaurado à sua posição, havia esquecido José, exatamente como José temia. A vida continuava fora dos muros da prisão, mas para José, o tempo passava devagar, até que uma noite, o próprio faraó teve sonhos. 2 sonhos que perturbaram profundamente seu espírito. Ele chamou todos os magos e sábios do Egito, mas ninguém conseguia interpretar os sonhos para ele. O rei estava aflito, a nação estava inquieta. Então, o copeiro Mor se lembrou, sua consciência o acusou. Ele se lembrou de sua promessa a José. Ele falou com o faraó. Hoje me lembro das minhas falhas, ele confessou. Ele contou ao faraó sobre o jovem hebreu na prisão. Faraó reconheceu a sabedoria em José, um jovem que havia passado por muitas provações. Ele viu o Espírito de Deus sobre ele, algo que não se via em muitos. Já que Deus lhe revelou tudo isso, disse Faraó, não há ninguém tão perspicaz e sábio quanto você. José tinha uma visão que poucos possuíam. E assim, José, o ex-escravo, o ex-prisioneiro, foi elevado a uma posição de grande honra e responsabilidade. Faraó o nomeou governador de todo o Egito, confiando-lhe o destino da nação. O segundo no comando, abaixo apenas do próprio Faraó, José tinha agora um poder imenso. Ele recebeu o anel de selar do Faraó, vestes de linho fino, um colar de ouro, símbolos de sua nova posição. Ele andava na segunda carruagem do Faraó, uma honra reservada para os mais altos dignitários. As pessoas gritavam diante dele, abram caminho. José era agora uma figura de respeito e admiração. José, aos 30 anos, começou seu trabalho, uma missão que mudaria o curso da história. Ele viajou por todo o Egito, inspecionando e organizando as terras. Ele supervisionou diligentemente a coleta e o armazenamento de grãos durante os 7 anos de fartura. A abundância era imensa, como nunca antes vista. Como a areia do mar, os grãos se acumulavam. Então, os anos de abundância terminaram, e a terra começou a sentir a escassez. Assim como José havia previsto, a fartura deu lugar à fome. Os 7 anos de fome começaram, e o povo enfrentou tempos difíceis. Os irmãos retornaram a Canaã, carregando o peso das exigências de José em seus corações. Seus corações estavam pesados com as exigências de José, e a preocupação era evidente em seus rostos. Jacó ficou arrasado com a ideia de perder Benjamim também, temendo que a história se repetisse. Mas a fome era implacável. Os grãos deles acabaram rapidamente, deixando-os sem escolha. Judá, com grande coragem, penhorou sua própria vida pela segurança de Benjamim. Relutantemente, Jacó concordou, sabendo que não havia outra opção. Os irmãos viajaram de volta ao Egito, desta vez com Benjamim, esperando que tudo corresse bem. Quando José viu Benjamim, seu coração se comoveu profundamente, lembrando-se do amor fraternal que sempre sentiu. Ele preparou um banquete para eles em sua própria casa, um gesto de hospitalidade que os surpreendeu. Os irmãos estavam com medo, sem entender o motivo de tanta generosidade. Confusos com essa hospitalidade inesperada, eles se perguntavam o que José realmente queria. Eles ainda não sabiam quem ele era. José continuou seu teste, observando cada reação. Ele ordenou ao seu administrador que colocasse sua taça de prata pessoal no saco de grãos de Benjamim
criando uma situação de grande tensão. Depois que partiram, ele enviou o administrador atrás deles. A taça foi encontrada, e o destino dos irmãos estava em jogo. A jornada de José, do poço ao palácio, é um testemunho de resiliência, fé e providência divina. A história dele nos lembra que, não importa quão difíceis sejam as circunstâncias, a esperança e a perseverança podem nos levar à vitória. Quando José perdoou seus irmãos e se reuniu com sua família, ele demonstrou o poder do perdão e o cumprimento do plano infalível de Deus. Essa jornada incrível de José continua a inspirar gerações, mostrando que, com fé, tudo é possível. O legado de José não terminou com o reencontro com sua família. Sua sabedoria e liderança continuaram a moldar o futuro do Egito e do seu próprio povo. Ele se tornou um farol de esperança, uma prova viva de que os sonhos, por mais improváveis que pareçam, podem se tornar realidade. Sua história de vida serve como um lembrete atemporal de que nossos desafios podem ser degraus para a grandeza, e que a fé em um propósito maior pode nos guiar através dos momentos mais sombrios. Ao refletirmos sobre a jornada de José, lembremos o poder do perdão, a força encontrada na fé e a crença inabalável de que fazemos parte de um grande desígnio. A vida de José nos ensina que podemos superar qualquer obstáculo, nos elevarmos acima de qualquer desafio e alcançar a grandeza, assim como ele fez. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela vida de José. Que a história dele inspire você a sonhar alto, a perdoar de coração e a confiar no plano divino para a sua vida. Até a próxima. Mantenha a fé e deixe sua luz brilhar.